Olá, pessoal. Estamos juntos novamente, animados para começar esse curso, o módulo 1, que é o módulo de maturidade desse curso de Fundamentos 1. Nós vamos falar uma série de coisas que talvez você até já saiba, mas o nosso desafio é viver intensamente aquilo que a gente sabe e meditar nesses conceitos, porque é meditando na palavra de Deus que a gente consegue aprofundar o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Ele. Talvez tenham coisas que sejam novas para você, e que bom por isso, né? Aproveite esse tempo, concentre-se, dê o seu melhor. Eu tenho certeza que Deus há de te abençoar nessa jornada. Amém? Boa noite, Henrique, tudo bem? Tudo certo, boa noite. Como o Ivan bem disse, nós estamos aqui para te servir, para te ajudar a compreender o que a Bíblia relata. E hoje nós estamos começando a aula Sua Nova Vida, do primeiro módulo, que é de maturidade, e que você possa crescer em conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar então, Ivan? É isso aí, vamos lá. Então tá, o que nós temos aqui é um versículo de Paulo que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Interessante que esse versículo diz que nós somos nova criatura, né? Nós somos. Nós não nos tornaremos. Ele coloca no presente ali, que nós já somos. Essa aula vai te ajudar a entender que tipo de nova criatura nós somos em Cristo. Tudo bem? Então vamos avançando aqui. A gente tem que começar pelo começo. Deus, Criador de tudo e santo. Deus viu tudo o que havia feito. E eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e esse foi o sexto dia. Esse é o relato que a gente tem da criação de Deus. Nós sabemos que nós fomos criados por Deus, criados em Adão e Eva, né, nossos pais. Deus criou o ser humano e ele o criou à sua imagem e semelhança. Até aí tudo bem. Ele olhou, estava tudo certo, tudo bom. Existia lá no Jardim do Éden, né, o relato do Gênesis, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus fala para nós, né, para os seres humanos, que a gente não deveria comer da árvore do conhecimento do mal, porque se a gente comesse dessa árvore, certamente nós morreríamos, né? E isso era muito bom, é o relato do Gênesis. Mas, acho que é o próximo slide, né? Mas aconteceu algo no relato do Gênesis que a gente chama, né, da queda e do pecado. O relato, o que Paulo vai explicar, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então nós pecamos em Adão e Eva, porque nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, que era uma coisa que Deus tinha falado para nós não fazermos, né? Nós quebramos a lei de Deus, nós quebramos a vontade e os princípios de Deus, nos viramos de costas para Deus. Então nós todos pecamos e estamos separados de Deus. Se acabasse por aqui, seria muito triste. Mas Deus, e graças a Deus por esse mas Deus, que está relacionado com a nova criatura que nós nos tornamos, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Após nascermos de novo, não vivemos mais na prática deliberada do pecado, mas em santidade, um dia de cada vez. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso que a gente falou. Basicamente, isso é o que contempla o Evangelho, só faltaria a parte da volta de Jesus, né? Da segunda vinda dele. Que tipo de nova criatura é essa que nós nos tornamos? Nós éramos uma criatura em Adão, nós pecamos, estávamos separados de Deus e agora Jesus vem à Terra e nós, mediante a fé, nascemos de novo. Que tipo de natureza é essa, Ivan, que agora nós temos, que está dentro de nós, essa nova natureza que milita contra a velha? Isso é fantástico, né? Nós passamos a viver espiritualmente, né? A gente deixa de estar morto espiritualmente, é como a Bíblia fala, e a gente passa a ganhar vida. A gente tem uma nova chance.
A gente sai de uma situação de rebelião, onde estamos separados de Deus, onde estamos debaixo da condenação do pecado, para uma situação de novo relacionamento com Deus, de intimidade, de comunhão, de adoção como filhos, né? E ao ser adotado como filhos, nós recebemos, então, uma nova natureza. A gente volta a nascer espiritualmente. E é essa nova natureza espiritual que vai não só dizer quem nós somos, mas também como nós devemos agir e como Deus espera que a gente se relacione com Ele a partir daí. A beleza disso é que Deus apaga, né? Quando nós aceitamos Jesus, Ele apaga aquilo que ficou para trás. Jesus paga por toda essa conta que nós não teríamos condição de pagar. E a gente passa a ser visto agora através de Jesus, baseado na justiça dele, do Deus que se fez homem e que cumpriu tudo que tinha que ser cumprido. Então, o Deus criador e santo, que não podia ter parte com o pecado, ele tem satisfeito a questão de um relacionamento com um homem moralmente perfeito em Cristo. E pelos méritos de Cristo, nós podemos, então, nos relacionar com Deus novamente, num novo nascimento, um nascimento espiritual. Muito bonito, né? Falando aqui sobre teologia, né? Que a gente fala muito sobre essa palavra, que é o estudo sobre Deus, né, Ivan? É isso aí. Estudar sobre Deus, a revelação de Deus na palavra. A gente sabe que uma das coisas são os atributos de Deus, né? O que seria isso? Que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, como diz aqui. E o relato de Jesus na cruz e a história do Evangelho é esse entrelaçar de todas essas coisas, né? Uma coisa que a gente fala muito nas aulas presenciais lá, que quando a gente fala assim, Deus é bom, mas ele é justo. Na verdade, é uma infelicidade pensar assim, né? Porque se ele é bom, não é mas ele é justo. Ele é bom e justo. Então, o amor dele revelado em Cristo Jesus, vamos dizer assim, cobrando o preço do nosso pecado, o sacrifício de Jesus serve para pagar o preço, entrelaça a questão dele ser bom, dele ser justo, dele ser misericordioso, dele ser amoroso, dele ser santo e ele não compactuar com o pecado. Então, às vezes a gente tenta separar as coisas que não são separadas, são todas unidas, né? Se você quiser ler João 3 ali, vai falar sobre nascer do Espírito, nascer de novo. É necessário que a gente nasça de novo, é necessário que a gente nasça do Espírito, porque senão nós não temos como pagar a nossa entrada no céu. Nós não podemos chegar diante de Deus e exigir que a gente entre na vida eterna, senão somente por meio do sacrifício de Jesus, que foi o que o Ivan bem disse ali, né? Não sei se dá para avançar já, Ivan. Vamos lá. Então, mas afinal... Entrando um pouco mais a fundo, Desculpa. né? Aí. Não, Pode não, falar, vai fundo. Entrando um pouco mais a fundo, nós estamos falando a respeito do pecado, mas talvez a gente nunca tenha parado para pensar a fundo no que é o pecado, né? Eu sei que essa é uma pergunta que a gente ouve bastante lá com os adolescentes, quando a gente está conversando com eles, porque às vezes a gente tem uma compreensão não tão precisa do que é o pecado, né, Henrique? Claro, existem coisas que para mim é pecado e para o Ivan não seja, coisas que são do âmbito pessoal, sei lá, alguma coisa que é secundário ali, que, sei lá, na cabeça do Ivan ele tem um problema com certo ponto e eu já não tenho, e a gente não vê nada na escritura que condene. É claro que tem esses pontos, mas o que a gente está falando aqui especificamente são coisas, dá para chamar disso, né? Preto no branco, que a gente diz assim, cara, mas isso é pecado, mas isso é contra a vontade de Deus, deliberadamente contra a vontade de Deus. Então, isso é pecado. Exemplo, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tu quer uma coisa mais clara do que isso? Não coma. Aí que a gente vai lá e come. Então, o pecado ele é quebrar a vontade de Deus,
sendo bem teólogo aqui, né? Eu não sou teólogo, graças a Deus. Mas quebrar a lei de Deus. Quebrar a lei de Deus. Quebrar a vontade de Deus. Ir contra o evangelho de Deus. Então, nós somos chamados a obedecer e não desobedecer. Eu me lembro também do relato lá do maná, do Êxodo, que ele fala, Deus falou assim, ó, eu vou dar o pão, mas eu vou dar o pão para ver se eles me obedecem. Então, sempre tu vai obedecer, tu vai confiar em mim, tu vai ser como Abraão, que dependia de mim. É sempre essa a história por detrás de todas as coisas. Se nós confiamos, se nós obedecemos, se nós temos fé na palavra de Deus. O contrário disso é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado, né? Paulo vai dizer. E o pecado tem essa característica de buscar, de tornar atrativo para nós coisas que nos separam de Deus. Eu costumo brincar em sala de aula que a gente participa de um vestibular onde a gente recebe as respostas e mesmo assim a gente erra. Porque na Bíblia, lá em Deuteronômio, Deus fala assim, eis que hoje coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Você quer o quê? E a gente, por causa da natureza do pecado, a gente desconfia da bondade de Deus. A gente começa a achar que, de repente, olhando para as circunstâncias da nossa vida, nós podemos, através do nosso próprio braço, da nossa própria vida, escolher um caminho melhor, né? Ou um caminho tão bom quanto aquele que Deus tem para nós. E a gente deixa, como Adão e Eva fizeram, de obedecer. Porque, na verdade, a gente não coloca em prática a confiança num Deus que é bom e que nos ama. E, Neiva, aquela questão também que teve uma tradução que foi errada, que tu lembra de cabeça lá o nome? O pessoal chama aquilo de durante bastante tempo, até muito recente isso, a Bíblia dizia assim, aquele que é nascido de Deus não peca. Uhum. Isso gerava um sentimento muito ruim nos crentes em geral, quando liam essa passagem, porque a verdade é que a gente continua pecando. Uhum. Né? Mas o texto ali, na verdade, o que ele quer dizer, se olhando no original, é aquele que é nascido de Deus, não permanece em pecado, ele não se agrada de uma vida de prática no pecado. Ele peca sim, mas ele se arrepende e ele muda, né? E ele troca de caminho. Ele não tem prazer em continuar pecando. Isso. Então, hoje as Bíblias já têm essa correção que tem mais, que reflete melhor aquilo que na verdade Deus quis nos passar, né? Porque se você achar que você não peca, é porque na verdade você não está meditando claramente na sua vida, porque todos nós pecamos. A Bíblia nos diz isso. Às vezes a gente tenta, falando por mim, né? A gente tenta ludibriar, né? Mas a gente sabe quando a gente está vivendo uma vida de pecado, porque o Espírito Santo nos convence, né? Eu ouvi um pastor falar que a gente não peca mais tranquilo. A gente até peca, mas não peca mais tranquilo. É como se tiver... não, né? Tem um árbitro dentro de nós que nos diz, cara, isso não é bem isso. Isso não é bem aquilo. E um outro exemplo também eu gosto de bananas, né? E a banana seria pecado. Quando eu nasço de novo, né? A minha natureza é transformada e agora eu até vejo as bananas e tenho vontade de comer, mas a minha natureza me inclina para as maçãs. E a minha natureza foi trocada e agora eu aprendo a gostar de maçãs. Eu até tenho uma vaga lembrança de como era com as bananas, e se eu deixar eu até vou lá de volta, mas a minha nova natureza me inclina para comer as maçãs, né? Muito bom. Então, essa nova vida é a nossa salvação. A nossa salvação é pela graça. A nossa salvação é pessoal. A nossa salvação é para sempre. E a nossa salvação não parte da nossa iniciativa, tá? O que seria pela graça? Pela graça é quando Deus nos dá algo que não merecemos, né, Ivan? E misericórdia
é quando ele não dá o que merecíamos, É isso né? aí. Parece E, um troca... e- e Parece um são, trocadilho. são, são conceitos simples, mas a gente tem muito problema com eles ainda hoje. Uhum. Né? Muito cristão tem problema com isso, porque a verdade é que nós não estamos acostumados, nós não sabemos, muitas vezes, receber as coisas. O nosso ego faz com que a gente queira ser participante das coisas. Como assim eu não preciso fazer nada? Deus vai me dar a salvação, eu não preciso nem ser bonzinho, eu não preciso nem dar uma forcinha, ajudar a fazer as coisas certas para poder ser salvo, para poder merecer a salvação. A resposta para isso é categoricamente não, é pela graça. Não é? A gente não mereceria, não merece, não mereceríamos no futuro, é porque ele quis, nos amou e decidiu. Nós não temos a menor participação, não há nada que a gente possa fazer para ser salvo. E aí, como o pastor pregou recentemente, o que nós fazemos é porque fomos salvos. É Uhum. fruto da salvação que aconteceu. E não a condição para que a gente conquiste a salvação. É Isso. fundamental entender isso. E a questão é muito claro isso na escritura, que crer não é fazer, né? Confiar não é fazer. Então, quando tu fala para a pessoa, crê e será salvo, o crer não é fazer algo, né? O crer é uma coisa passiva, vamos dizer assim. Mas não somente isso, também é pessoal, que significa o quê? Deus não tem netos. É uma coisa que eu aprendi desde pequenininho. Deus não tem netos. Cada um vai responder por si diante de Deus. Cada um vai responder por si, né? Ezequiel 18, se eu não me engano, também fala sobre isso. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Ele cita esse texto aí de Romanos 14, 10 a 12, vale a pena ler, né? Uhum. E a verdade é que nós não podemos, né? Por mais que a gente ame, por mais que a gente queira que as pessoas próximas a nós, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos sejam salvos, eles têm que tomar decisão. Cada um tem que tomar decisão. Você não pode tomar decisão pela sua esposa, pelo seu filho. Você pode e deve ensinar os seus filhos o caminho que eles devem andar. Que eles caminhem junto contigo, vendo o exemplo de como que é ter comunhão com Deus e como isso é fantástico. Mas, em última instância, eles vão ter que tomar a decisão deles. Eles vão ter que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida deles para que tenham a salvação. O terceiro ponto, quase sempre é o mais conversado na aula presencial, né? Que é a questão da salvação ser para sempre, né? Existem algumas pessoas que não veem dessa forma, não temos problema nenhum com isso, mas nós, como igreja, nós cremos que a salvação é para sempre. Escrevo isso para que para vocês, o texto de João ali, né? Vocês têm a vida eterna, né? no presente, né? E a questão de ser para sempre, que a gente fala, uma vez que tu creu, tu vai crer até o fim. Aqueles que deixam de crer nunca creram verdadeiramente. A gente pensa assim. A Bíblia fala que ele é fiel e justo para guardar o meu tesouro, que é a salvação, até o dia final. Ele não fala que eu tenho que ser fiel e justo. Fala que Deus, que Jesus é fiel e justo para garantir isso. Deus nos dá o Espírito Santo como penhor da nossa salvação, ou seja, é a garantia de que nós vamos chegar lá. É isso que a Bíblia nos diz. Né? Então nós cremos dessa maneira, porque você imagina que Adão, que era um homem perfeito, criado perfeitamente moral, nisso ele se diferencia de nós. Ele não conseguiu se manter no caminho. Quanto mais nós, que não temos a perfeição moral, se dependesse de nós, nos mantermos no caminho para ser salvo, fazer qualquer coisa que garantisse essa salvação, a maioria de nós perderia, para não dizer que todos nós perderíamos. O homem não conseguiria por si só, nós não temos essa capacidade, porque as pessoas falam assim, não, mas eu posso não pecar. É verdade, no nível mais básico do que a gente entende por pecado, você pode falar, eu não roubo, eu não mato, eu não traio. O problema é que Jesus fala assim, ó, quando você pensou, você pecou.
E aí aquela hora que você fica bravo com alguém, seu coração ferve, você tem aquela ira, você deseja esganar aquela pessoa, você pecou. Né? Quando você desejou algo, você pecou. E aí, quando vai para o campo do pensamento, aí a situação é mais complicada. Então, nós dependemos da graça de Deus para nos garantir isso. E eu acho que isso é fantástico, porque eu não tenho o que fazer, porque eu preciso, Deus está lá me fiscalizando e eu posso perder a salvação, então eu vou ser certinho, porque isso é uma situação de dívida. Uhum. E Jesus veio para nos trazer liberdade da dívida. Então, ao contrário, eu não mereço. Mesmo depois de salvo, eu continuo não merecendo, mas Ele me ama e Ele me garante. Então, eu tenho que dar o meu máximo para fazer, não porque eu dependa disso, mas é porque é o mínimo que eu posso fazer. É querer servir, é querer buscar, é querer ter intimidade, é querer passar por esse processo de santificação que me melhora dia a dia. Que é a questão da gratidão também, né? É por gratidão, não É. por dívida. E finalizando, né? A salvação não parte da nossa iniciativa. Eu gosto de fazer uma brincadeira, né? Que é onde você estava quando Deus criou todas as coisas? Que é a mesma pergunta que ele faz para Jó, né? Você deu a ideia para Deus te criar? É uma reflexão também, né? Nós não existíamos, ele quis que a gente existisse. Nós estávamos mortos e em pecados, aqui parafraseando Gênesis, né? Lá a lama, lá morta, inanimada, e ele vem e sopra sobre nós a vida, né? Então, é muito difícil não colocar Deus no começo do processo. Eu sou engenheiro de processos, né? Ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Então, Deus, sozinho, sem a nossa influência, decidiu nos criar, decidiu nos redimir. Então, a nossa parte é aceitar, né? A nossa parte é crer. Não fazer algo. E se a gente faz algo, é em resposta a essa ação, né? Então, para finalizar, né? Eu acho que já está finalizando daí, né, Ivan? Tem mais... As 7 descrições aí da salvação. A gente combinou, eu e o Ivan, de não usar termos que não faz sentido, né? Tipo assim, para nós a gente bate o olho, nossa, faz todo sentido, mas daqui a pouco se tu lê aqueles monte de ão ali, não vai fazer sentido para ti. Mas a gente vai deixar o mais claro que a gente puder aqui nas nossas limitações, né? O Ivan não, porque o Ivan é muito mais didático do que eu. Meu WhatsApp acho que tá pitando aqui. Deixa eu fechar aqui. Quando você fecha aí, eu vou tocando aqui. Claro. O primeiro aí é substituição, que tá dentro dos ãos, que a gente não quer que vocês se fixem nisso, embora esse seja o termo que a gente utiliza teologicamente, é importante que você entenda o conceito. A verdade é, a dívida era minha, era sua, era nossa. Né? Deus, o tempo todo, fez o que era bom, nos disse o que era bom e nos protegeu do que não era bom. Nós escolhemos aquilo que não era, nos separamos dele. Então, nós devíamos, a verdade é essa, e nós não tínhamos condições de pagar. Jesus vem e fala assim, ó, é comigo a coisa. O Ivan não tem condição de pagar, o Henrique tem condição de pagar, a humanidade não tem condição de pagar, tá? Quanto que é essa conta? Eu pago. Ele veio e no seu lugar é semelhante a... Uma vez eu estava enrolado, precisando de um dinheiro, adolescente, e tinha que... Quando eu recebi o dinheiro que eu tinha, não ia dar para eu pagar todas as coisas que eu tinha para fazer. Aí meu irmão veio conversar comigo e falou assim, tá, como é que tá a situação? Eu falei, não, ó, eu recebi tanto, é menos do que eu imaginava que ia receber, e tive um imprevisto esse mês, e eu tenho uma dívida que eu tinha assumido de pagar uma conta
conta lá, a conta de luz da casa, e ou eu pago a conta de luz da casa, ou eu vou pagar uma outra coisa que eu tinha que pagar, eu não tenho dinheiro para ambos. Meu irmão falou assim, não, faz o seguinte, dá aqui a conta, dá a conta de luz que eu pago para você. Ele, ele assumiu aquela dívida no meu lugar e pagou por ela. De uma maneira bem simples, bem básica, né? Correndo o risco até de ser simplista demais. Mas é isso. A conta era nossa e ele decidiu pagar. Ou a questão de alguém que a gente vê muito em cenas de filme, né? Aquele guarda-costas que se atira na frente do tiro, né? Ele morreu no meu lugar. Né? Justificação. O que seria esse termo aqui? Jesus tornou-me justificado diante de Deus. Ou seja, não tem como nós nos apresentarmos diante de Deus achando que a gente é justo. Nós só somos justos pela obra de Jesus na cruz. Ele nos justifica. A justiça de Deus foi revelada no sacrifício de Jesus. Fora daquilo, nós estamos mortos ainda, tá? Se não é Jesus morrer no nosso lugar e nos tornar justos, nós somos pecadores, impuros e nós não vamos entrar no céu. E eu tava, na minha devocional de hoje, foi em relação ao texto lá de Gênesis, de quando Deus chega para Adão e fala, Adão, e aí, o que aconteceu, meu? E ele fala assim, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Né? E aí quando ele vira para Eva, ela fala assim, não, na verdade foi a serpente. É, essa é, muitas vezes, se não todas, o primeiro ímpeto, a primeira forma de reação que o ser humano tem diante do pecado. Ele tenta se justificar. É difícil assumir a culpa. Sempre fala assim, não, eu fiz, mas foi porque... Você sempre está tentando se justificar. E, na verdade, você tem que entender o seguinte, você já foi justificado. Você tem que assumir a responsabilidade, se arrepender dos seus erros, mudar de vida e agir em gratidão, levando essa esperança para outros. Não precisa perder tempo se justificando, é só perda de tempo, não resolve nada do problema. Nós já fomos justificados plenamente por tudo que a gente já fez e por tudo que a gente ainda vai fazer. Reconciliação seria o quê? Jesus tornou possível a paz com Deus. Nós, ao nascermos, por causa do pecado que nós cometemos em Adão, é interessante falar isso, né? Que às vezes as pessoas falam, mas eu nem pequei. O nosso representante, a humanidade, pecou em Adão e Eva, tá? Os nossos pais. Nós já nascemos inimigos de Deus. Nós já nascemos numa condição de inimigos de Deus. E só nós nos tornamos amigos de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Por meio do sacrifício de Jesus, nós temos paz com Deus. Por isso que nós, os cristãos, a gente fala um para o outro, paz. É essa paz que Jesus nos dá. Amém? Fantástico. Amém. Adoção. Jesus tornou-me participante da família de Deus. Nós podemos dizer que somos filhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. O primeiro filho, único filho de Deus, o Deus Filho, né? O único filho, por meio dele, nos tornamos filhos de Deus. É como se nós fôssemos irmãos mais novos de Jesus. Né? E é legal, Henrique, falar um pouco e rápido a respeito disso, porque nós ainda temos uma questão cultural aqui no Brasil, uma imagem talvez não tão boa de ser filho adotivo. Até bem pouco tempo atrás, na Constituição, o filho adotivo não tinha nem o mesmo direito que os demais. Por isso, talvez, a gente ainda traga essa herança histórica, né? De achar que não é tão bom porque eu fui rejeitado em algum momento, eu não sou tão como os outros. Mas a verdade é que nesse contexto que foi escrito aí de adoção, lá quando o Paulo estava falando para os romanos, tem um significado muito forte. Porque o filho biológico, quando nascia, ele não recebia o nome até o 9º dia, quando ele fazia 8 dias de vida. A mãe dele colocava ele no chão, num ritual simbólico, e o pai podia pegá-lo ou não do chão. Significava que ele estava reconhecendo aquela criança ou não. Se ele achasse que a criança ia ser fraca, não ia atingir as expectativas dele, ele podia rejeitar aquele filho. Então ele só ganhava um nome no 9º dia. Mas a adoção
para os romanos era algo que era irreversível. Aliás, grande parte dos imperadores romanos eram filhos adotivos, né? Então, era algo muito forte, era um vínculo, porque eles entendiam que você fez porque você escolheu aquela pessoa para amar. Então, isso não podia ser quebrado. Então, a gente às vezes tem que falar isso para dissociar da nossa herança histórica aqui brasileira de que a adoção não era uma coisa legal, e entender que quando isso foi escrito, a adoção era fruto de uma decisão de amar que não podia ser revertida. E a questão de Deus ter rejeitado seu filho na cruz, né? De Deus meu, por que me abandonaste? Né? É muito forte. Exatamente. Né? Então, nem, é algo muito bonito. Que nem diz nossos irmãos assembleanos, é forte. É forte. Fantástico, fantástico. A escritura é linda, né? Acho que tem mais 3, né, Ivan? São 7. É isso aí. Redenção. Para mim não aparece aqui ainda. Opa, aí fica difícil. Aí, vai lá então. Não, pode falar. Redenção, que nada mais quer dizer que Jesus comprou a minha salvação com seu sangue, né? Ele me redimiu, ele me resgatou, ele foi lá e me tirou do caminho que me levava para a morte. Ele me salvou. Acho que essa é a palavra que está ligada com redenção, que eu acho que dá toda a cor para o termo, né? É a questão do meu Redentor, né? O meu Redentor. Eu sei que meu Redentor vive. Essa semana, não sei se foi, é que eu sou meio ruim de memória, mas ontem, eu tava vendo a questão daquela música do Quebrantado, né? E eu até tava falando com a Jéssica. Se não fosse o amor dele, nós não mudaríamos. O amor, ele convence, ele nos constrange, né? A ação de Deus nas nossas vidas, nos convencendo do nosso pecado, nos mostrando o tamanho do amor que ele teve por nós, em dar o seu Filho santo, puro, imaculado, numa cruz, sendo ridicularizado, né? Para nos comprar, né? A propiciação, Jesus correspondeu às demandas da justiça de Deus. Ele tá um pouco ligado com a questão da substituição também, né, Ivan? Ele propiciou a nossa salvação, né? Ele tinha uma conta e ninguém queria pagar. Ele foi lá, eu pago. E a questão do perdão, né? Jesus removeu os meus pecados. Então, existe perdão para todo aquele que crê e confessar. Então, Jesus é o meio pelo qual a gente tem perdão de Deus, né? É muito legal entender isso, Henrique, porque às vezes é mais difícil a gente se perdoar do que perdoar o outro. E às vezes a gente olha para o passado, eu não sei qual foi o seu passado, mas às vezes você fez coisas das quais você se arrepende profundamente. E às vezes as pessoas chegam a adoecer, porque elas ficam presas a um sentimento de culpa por algo que elas fizeram. E a beleza do Evangelho é isso. Ele pagou, ele removeu isso. Você foi feito nova criatura. Você tem uma nova vida. Nada do que você fez pesa sobre você. Agora, utilize o seu tempo, a sua força, a sua energia para frutificar em Jesus. Né? Se liberte, se perdoe, porque ele já nos perdoou. Essa coisa de ficar martelando na cabeça o que você já fez não vem de Deus, vem do nosso inimigo. Não fique ouvindo essa voz. E a questão também, né, Ivan, de deixar passar esse perdão, né? Porque da maneira que nós perdoamos, nós seremos perdoados, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho dificuldade de perdoar. Mas isso é um problema, Perfeito. Né? Por causa que se tu tem dificuldade de perdoar, tu tem dificuldade de ser perdoado. Então que nós somos perdoados, encontramos a graça, dá graça e dá perdão para as pessoas, para que as pessoas descubram que graça é essa, né? Que amor é esse. Então, a gente já falou de 7 descrições, agora 3 aspectos, né? Exato. 2 deles a gente já vive e um nós viveremos no futuro. Né? A salvação ela tem 3 aspectos, ou seja, 3 áreas de atuação. Ela atuou no passado, no presente e vai atuar no futuro. No passado, nós somos salvos da punição do pecado. É lá o que a gente falou de justificação.
Nós tínhamos uma conta, nós vamos ser punidos por ela, mas Jesus, quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, nos livra dessa punição. No presente, Ele nos livra do poder do pecado. É o que nós chamamos de santificação. Ou seja, sempre que você peca, não existe aquilo que o pessoal gosta de dizer: eu peco porque a carne é fraca, eu não consigo resistir. Se você aceitou Jesus, você está livre do poder do pecado. Ele não tem mais poder. Ele consegue te atrair, ele consegue te despertar a atenção, interesse, mas é você que decide se quer ou não. E a questão do contrário também é verdadeiro, né, Ivan? Eu peco porque a carne é fraca e eu não peco porque o espírito me domina. Uhum. O inverso proporcional aquele que está de pé, cuide que não caia, né? Isso. Então, nós somos chamados a viver uma vida de santidade, como a gente bem falou antes, nós temos pecado, mas nós pecamos porque queremos, né? Exatamente. Salva aqueles que não nasceram de novo, né? Salva os que não nasceram de novo. Nós estamos falando aí de crentes, né? E no futuro, aí sim, no futuro nós vamos ser libertos da presença do pecado. Aí o pecado não vai estar mais entre nós, aí realmente nós não vamos mais pecar, não vamos mais ver nem o pecado, nem o seu fruto, e é o que a gente chama de glorificação. Não vai ter mais no final dos tempos. Dor nas costas, né, Ivan? Unha encravada, cansaço, choro. Não vai ter morte, choro, dor. Né? Nós vamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. E por ser Ele que preparou, a gente sabe que é algo fantástico, né? Essa aula, ela fala a respeito de uma decisão que a gente tomou, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É, sem dúvida alguma, a decisão mais importante que alguém pode tomar na sua vida. Isso é espetacular. Mas é importante lembrar que Deus não te salvou para permanecer do jeito que você é. A gente costuma brincar, venha do jeito que você está. Mas uma vez salvo, não tem como permanecer igual. Porque o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração para que você vá mudando. Então, você foi resgatado para ter uma vida frutífera, para você dar frutos, para você fazer diferença na vida de outros, levar essa esperança na vida dos outros, né? Agir de acordo com uma nova natureza que você agora tem. Vivendo, tendo intimidade com Deus, comunhão com Ele, mas também falando dessa esperança para as pessoas que você conhece, por onde quer que você passe, anunciando as boas novas para que outros possam ter essa mesma situação. Então, aproveite os momentos de comunhão, aproveite os momentos do grupo de crescimento, mesmo que online, participe, esteja junto, porque aí nós estamos como corpo, crescendo juntos espiritualmente. Amém. Essas são as boas novas, né, irmão? É isso aí. O Evangelho de Deus. Amém. Que Deus abençoe você. Aí, obrigado. Uma boa semana na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Que se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que a gente não explicou muito bem aqui, você tem ali o WhatsApp, os nossos contatos. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula. Um abraço. Valeu, pessoal.